estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que passa sozinho. Não é permitida a presença de ninguém nessa área. Abaixa! Vamos cavá-la! Step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Grande passo para a humanidade. A modéstia nunca foi o forte deles, né? O Milico decorou direitinho o diálogo de Hollywood. Ó. Vamos parar com a inveja? O homem tá pisando na lua, porra. Se fosse um camarada soviético, tava babando de prazer. Ah, é. Quando o Sputnik foi lançado, eu tomei um porre. Depois eu tomei outro porre pela Laika. Laika? A cachorrinha que os russos mandaram pro espaço. Agora, porre mesmo, porre eu tomei pelo Gagarin. E aquele outro... Titov? Titov. Ah, não, peraí, aí é demais, né? Ah lá. A lua foi tomada pela cavalaria antes. Eles pensam que estão conquistando alguma coisa? Não estão conquistando nada, não tem um índio ali pra matar. Você não entendeu a mensagem, César? Eles estão declarando guerra aos lunáticos como você. It came in peace for all mankind. It has the 300 signatures and Well, so much for Sputniks and Gagarins. This is the best television show I've ever seen. Only cost about $180 million. John, you are the most cynical man. America's flexing its muscles, sir. It's a political act, nothing more. No, you're wrong, John. It's a great victory for the entire world. It's a smokescreen for the beating we're taking in Vietnam. In my opinion, sir, this business of conquering the moon is the height of bad taste. A senhora aceita um drink? O coração desse cosmonauta deve ter batido muito forte. Depois disso, tudo na vida desse sujeito vai ser um anticlímax. Pelo menos ele teve a grande aventura da vida dele. Não é pra isso que estamos no mundo? Sem dúvida. Bom, vamos deixar a lua e vamos voltar pra Terra. A situação está muito ruim. Estamos completando 6 meses de imprensa censurada. A extrema-direita se instalou no poder e não dá nenhum sinal de que vai sair. Nós queremos saber, Arthur, o que você pretende fazer a respeito? Eu? É, você. Eu e Fernando vamos pra luta armada. A gente quer saber se você também vai. Vocês estão brincando? Não. Estamos falando sério. Quantos tiros você já deu na vida, César? Responde. Quantos tiros você já deu? Você já matou algum passarinho? Posso aprender. Você era seminarista. Matar passarinho é pecado. Você está querendo me dizer agora que vai enfrentar os militares de arma na mão? Ô César, se você quer se suicidar, você se joga pela janela, é mais fácil. Bobagem continuar com essa conversa, o Fernando Galã tá com medo. Eu sou ator e tô com medo. Eu sou ator porque eu gosto de aparecer. Vaidade, entende? Não, eu tenho certeza que você entende. Você tá querendo aparecer também, é? Peço ao senhor embaixador Charles Elbrick e à sua distinta esposa que aceite esta singela homenagem aqui de nossa gafieira,
por esta noite tão gloriosa para os Estados Unidos da América. Ele leva fora esse negócio de homem da lua, isso é balela, essa parte leva pra mim. Pô, embaixatriz, velho, um tremendo rebelejo, rapaz. O maior arrasta-pé. Ele tá animado, hein? Menina, como ele dança bem! O que vocês vão fazer é legitimar essa ditadura. Eles já se legitimaram sozinhos e estão vivendo muito bem sem nenhuma oposição. O que você propõe? Cruzar os braços de silêncio? Eles vão mergulhar numa aventura inconsequente. Pelo amor de Deus, Fernando, isso é porra louquice. A luta continua sendo política. Mas de que luta política você está falando? A imprensa está censurada, o Congresso está covardado. Uma frente ampla no Congresso pode derrubar essa canalha. Isso é um pensamento pequeno burguês. A realidade está madura para a revolução. É definitiva essa decisão? É definitivo. Daqui a pouco você não tem mais casa, nome, nada. Eu sei. Vê se não morre. Vou tentar. A gente se vê. Ó, a gente não vai se ver. Põe esse óculos. Vamos. Pega a chave pra mim. Pode deixar, subir. Por aqui. Passa aí. Espera aí. Põe a mão no meu ombro. Vamos descer um degrau. Olhe pra frente, sempre sorrindo. Outro degrau aí. O carro tá longe? Não, tá perto. Vamos descer mais um degrau. Deve ser dura a vida do Rei Charles. É. Olha outro degrau aqui. Vamos entrar no carro. Peraí. Olha a cabeça. Pode tirar os óculos. Vamos sentar aqui em círculo. Bom, a primeira questão é segurança. Alguém conhece algum dos presentes aqui? Todo mundo participou de comícios, de passeatas, né? Todos nós militamos no movimento estudantil. O que eu quero saber, alguém sabe o nome de alguém aqui? Ótimo. Porque vocês vão ser rebatizados. Vocês vão nascer de novo, porra. O seu nome é Paulo, o seu é Júlio, você vai ser Renê, você é Osvaldo. Osvaldo? É, Osvaldo. O meu é Marcão. Também não gostei do nome, mas foi o que me deram. Também Lenin não se chamava Lenin, nem Trotsky se chamava Trotsky. E foi assim que entraram para a história. Bom, muito bem, companheiros Paulo, Júlio, Renê e Osvaldo. Agora vocês vão se levantar. Não, agora não, peraí, deixa eu acabar de falar. Vocês vão se levantar, vão ficar de rosto para a parede. A nossa companheira Maria, ela vai falar para vocês. Ela é a nossa liderança aqui. Vocês não podem olhar o rosto dela
até que sejam definitivamente aprovados no grupo. Combinado? Para aquela parede. Stalin também não se chamava Stalin. Cala a boca, Osvaldo. Bom, eu sou a companheira Maria, membro da direção do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. O MR8 é uma organização com muitos serviços prestados contra a ditadura militar no Brasil. Muitos dos nossos companheiros já caíram, alguns estão mortos e outros sofrem bárbaras torturas nas mãos de militares. O destino dos nossos companheiros mortos pode muito bem no futuro ser o meu destino ou o destino de vocês aqui dentro. Só que isso não deve importar. Como é o nome daquele primeiro ali no canto? Paulo. Isso aqui é uma organização revolucionária. Existem regras de disciplina aqui dentro e essas regras vão ser cumpridas sempre. Companheiro Paulo, entendeu? Entendi. Tá, e presta atenção na tua empunhadura. Não deixa o teu polegar na direção do cão, que isso te machuca numa ação, é perigoso. Agora vai, corrige tua empunhadura. Você mesma. Vai, relaxa. Vai. Não, tá melhor. Recarrega e espera. Vai. Excelente. Parece veterano. Tinha treinamento anterior? É, um pouquinho. Continua. Relaxa aqui. Vai. Evoluiu muito de ontem pra hoje. Parabéns. Pensei que fosse mais difícil. Uma coisa é atirar num alvo, outra coisa é ter coragem de atirar num homem. Pensa nisso. Capricha na pegada aí. Olha o cotovelo aqui. Polegar pra baixo. Isso. Olha a massa de mira. Isso. Esmaga o gatilho. Não. Escuta, quantas vezes a gente vai ter que repetir? Na hora de atirar, tem que ficar relaxado. Vai ficar tenso por quê? Tá com medo do barulho? Chatice, hein? Agora só tá faltando o toque de recolher e a ordem unida. É importante. Só militares podem combater militares. É, talvez. Agora, a sargentinha parece que cismou com você. É, ou ela tá querendo me fuder ou tá querendo fuder comigo. É bonitinha, Fernando. Paulo. Meu nome é Paulo. Companheira Maria permite uma crítica? Claro que sim. Eu acho que toda crítica deve ser aceita se ela tiver fundamento. A companheira pode atirar muito bem, mas comer a sua comida é provar a verdadeira coragem revolucionária. Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. Muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar e vocês não ficam sabendo de nada, porque a imprensa está censurada. Contem para os seus amigos o que está acontecendo. Nós somos o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Vambora! Assalto! Bora! Para daí!
Um novo apartamento, que desperdício. O companheiro Oswaldo caiu porque ele vacilou na hora de atirar num guarda. Vacilou porque foi um fraco, foi um estúpido. E agora a gente vai ter que desativar a porra Fala abaixo. de um campo de treinamento porque este imbecil vai contar em menos de 15 minutos. É isso que dá recrutar idiota. César não é nenhum idiota. César? Quem é César? Eu sei o nome dele. Quê? Nós somos amigos. Hein? Calma, Marcão, calma. Que isso, Marcão? Calma. A sua vida normal acabou. Agora você não tem mais casa, você não tem família, você não tem mais porra nenhuma. E é provável que a repressão já sabe o seu nome. Calma, Marcão, calma. Vai ao aniversário do Vitor hoje à noite? Dá uma passada mais tarde, depois do jogo. Vai com a Lilian? Se ela não estiver cansada. Algum outro pra hoje? Não, só esse aí. Maravilha, assim a gente sai mais cedo. Esse aqui vai falar logo. Deixa ele respirar um pouco. Nem 20 segundos? Tá ferido, resistência baixa, eu não quero acidente de trabalho. Ah, ele aguenta mais um pouquinho. Pode ser que desmaie, mas morrer não morre não. Nada de desmaio, ele vai ter que falar. Repete os nomes. Paulo. Maria. Marcão. Renê. Júlio. Urca. Avenida Portugal. 220. Apartamento 204. Descreve cada um deles. Magra. Morena. 20 e poucos anos. Olha, eu preciso fazer uma autocrítica. Esse nosso recrutamento é um desastre. Isso aqui não vai dar em nada, vai cair Calma, companheira Maria, eu não concordo, você me desculpa. Calma. Mas eu não tô entendendo esse desânimo todo, pô. Nós fizemos a maior expropriação bancária da história do Brasil. A gente tem todo o dinheiro que a gente precisa. A gente pode alugar aparelhos, comprar metralhadoras, porra, o que a gente quiser. O companheiro tem razão. Pois eu acho que não tem. É muito dinheiro. A operação foi um sucesso, apesar da perda do César, mas isso só prolonga a nossa agonia. Não existe vitória quando você joga para um estádio vazio. Para todos os efeitos, esse banco não foi assaltado. Ninguém vai ficar sabendo o que a gente fez. O que precisamos é de uma operação que quebre a censura à imprensa. E se a gente sequestrar um general, um de 4 estrelas? Isso não ia dar em nada. Eles iam deixar o general morrer na mão dos comunistas. A gente só ia criar um herói. Outro dia eu estava em Botafogo e eu vi passar a limusine do embaixador dos Estados Unidos. E se a gente sequestrasse ele? Fácil falar, difícil é fazer. Talvez não. Ninguém jamais sequestrou um embaixador. Isso é uma coisa que eles não estão esperando. E se a gente conseguir botar a mão no embaixador dos Estados Unidos, o muro de silêncio vai abaixo na hora. Jornais, rádios, televisão, todo mundo vai ouvir a nossa voz. E para salvar o patrão, eles vão ser obrigados a libertar companheiros nossos que estão sofrendo na prisão. Mr. Ambassador. Hello, John. What's on your mind? Sorry to barge in like this, but we have a bit of an emergency. An emergency? Yes, it's in regards to the guest list of the party that Oh, we're for throwing God's next sakes, Wednesday. John. I have a foreign minister's meeting at 8 o'clock in the morning for which I'm completely unprepared. Can't this wait? Mr. Ambassador, you're still relatively new to this country. In Brazil, a party is as important as any meeting with any foreign minister. Okay, let's hear it. Now, in regards to the guest list, Yeah. first of all, we have too many Americans for a truly elegant party. Now, Rio society is highly sophisticated, and I'm sorry to say, very European. John, it's an American party. There are going to be a lot of Americans there. Secondly, you know Mr. Oliveira Neto. Yes. Now, he's doing hundreds and millions of dollars worth of business in the United States. Right. Now, we cannot have him and his wife at the same party as this singer. It would be absolutely humiliating. Why, she's the man's lover? No, she's the wife's lover. Really?
Yes, everyone in Rio knows this. Only the goddamn CIA seems to be uninformed. Okay, John. Take care of it. Thank you, Mr. Ambassador. You're welcome. Posso ser útil em alguma coisa, senhorita? Meu nome é Maria das Dores. Eu acabo de chegar de Varginha. Varginha, Minas Gerais. O senhor conhece? Não precisa me chamar de tio, não, que eu não sou tão velho assim. Não, não conheço, não. Só de ouvir falar. É que eu vim trabalhar numa casa de família. Eu trouxe esse endereço. Por acaso não é aqui? É aqui, sim. Mas nós não estamos precisando de nenhuma empregada, não. Meu Deus do céu, bem que minha mãe avisou. Calma, calma. A rua é essa aqui, mas o número pode estar invertido. Obrigada. Espere. Eu vou sair dentro de meia hora e vou te ajudar a encontrar essa Paula Lencastre. Tá bom assim? Deus abençoe. Amém. Meia hora, hein? Calma, menina, calma. Eu vou acabar matando esta charada. A gente não encontrou hoje, amanhã a gente encontra. Oh, meu Deus. Será que seu patrão não arranja um emprego pra mim, não? Sei lá, ele tem uma casa tão grande. Aquela casa é do embaixador dos Estados Unidos. Embaixador? Puxa vida. Para trabalhar lá, precisa ter muita experiência, precisa ser muito bem recomendada. Além do fato de que vão fazer uma investigação em toda a sua vida. Pra quê? A questão de segurança, entende? O embaixador é um homem muito importante. Sei. É um desses que a gente vê na televisão cheio de homem armado em volta dele, né? Claro que não. Ele é um sujeito bem simples. Não gosta de segurança armado. Tá vendo esse isqueiro aqui, ó? Foi ele que me deu. Ele é um homem simples e bom. Fique à vontade. Você pode dormir aí no sofá. Eu vou pegar o lençol. Tem mais uma cervejinha aí? Eu vou pegar. Você chegou trazendo uma manhã tão diferente. Chegou, entrou na minha vida. You dance very well. Quê? Estou dizendo que você dança muito bem. É que eu falo inglês, sabia? Para trabalhar na embaixada é preciso. Não sabia que você era tão importante. Sou chefe da segurança, menina. Sabe que outro dia eu mandei tirar a bandeira americana do carro do embaixador e eles me obedeceram na hora. Aquela bandeirinha era como isca atraindo o terrorista. Aqui entre nós, gringo às vezes é muito burro. Que terrorista? Esquece. Sabe que você é muito bonito? Você diz isso pra todos. Você é especial. Eu faço qualquer coisa por você. Conversa. Pede. Pode pedir.
Alô? Alô? Pai? Joana, o que houve, minha filha? Não, pai, é a Clara. Clara? Filha, sabe que horas são? Isso é hora de ligar? Você acaba de me acordar, sua mãe também. Não? Companheiro Paulo? Sim. Eu sou Toledo. Esse é o companheiro Jonas. Companheiro Jonas. Prazer imenso conhecê-lo, companheiro Toledo. Companheiro Jonas também. Prazer. O companheiro vai nos convidar a entrar ou nós vamos ficar aqui parados, chamando a atenção da vizinhança? Por favor. Não pode deixar, eu pego. Obrigado. Companheiros, é uma grande honra para mim apresentar para vocês os companheiros Toledo e Jonas da Ação Libertadora Nacional. Eles vieram trazer sua experiência de lutas em São Paulo e auxiliar o movimento revolucionário 8 de outubro nessa missão. O companheiro Toledo é um veterano da Guerra Civil Espanhola e tem um currículo tão extenso como brilhante na defesa de causas libertárias aqui no nosso país. Já o companheiro Jonas tem se destacado pela sua decisão e bravura em operações arriscadas na capital paulista. Bem-vindos ao Rio de Janeiro, companheiros, e que a nossa missão se cubra de sucesso. Eu vou ser breve e objetivo. Eu não solicitei o comando dessa operação. Ele me foi oferecido. Por isso eu quero deixar bem claro que a partir de agora quem dá as ordens aqui sou eu. As minhas ordens serão obedecidas cegamente, sem qualquer tipo de discussão. Nós seremos um grupo unido, coeso e disciplinado. Nossa tarefa é difícil e não permite vacilações. Eu quero avisar que eu mato o primeiro que vacilar ou discordar. E que, se um segundo houver, eu mato também o segundo. Eu fui claro? Quero discutir com você os problemas. O Júlio atira muito bem e o Marcão atira muito bem. Então, se a gente deixar 2 carros de cobertura, acho que esses carros devem ter os Companheiro Paulo? O que é, Maria? Companheira Maria. Companheira Maria. Ficou decidido que você não vai participar da ação. Mas a ideia foi minha. Você fica aqui e aguarda a gente chegar. Que merda é essa aqui? A ideia foi minha. As ordens são do companheiro Jonas. É ele que comanda essa operação agora. Alguém aqui vai querer discutir as ordens do companheiro Jonas? São muito crianças. Pequenos burgueses, aventureiros. Um bando de amadores. Alguns deles claramente não estão preparados para uma ação armada. Eu sei. Mas, por outro lado, temos que reconhecer que eles tiveram uma grande ideia, conseguiram dinheiro para executá-la e prepararam um documento para os jornais que é danado de bom. Portanto, eu acho que nós não devemos subestimá-los, não. Nós viemos ajudar e vamos ajudar. Não concorda?
repercutiu intensamente nos Estados Unidos a declaração do presidente Richard Nixon de retirar do teatro de guerra no Vietnã 25 mil combatentes norte-americanos. E o Serviço de Meteorologia indica para as próximas 24 horas tempo bom, hein? Temperatura em declínio. Ele já está 15 minutos atrasado. René falou que ele costuma sair por volta das 9. É embaixador, não tem horário fixo. Eu espero que pelo menos o itinerário dele seja fixo. Polícia Militar, bom dia. Bom dia. Meu senhor, há alguma coisa estranha acontecendo na esquina da rua Capistrano de Abreu com a rua Marques. Um momento, por favor. Cabo Almeida se apresentando, senhor. Sargento Eiras, bom dia, em que posso ajudar? Bom dia. Há 3 homens e uma mulher num carro aqui na esquina da rua Capistrano de Abreu com a rua Marques, em atitude suspeita. O que é que a senhora quer dizer com atitude suspeita? Estão lá há quase meia hora. Parece que estão esperando alguém e estão muito nervosos. A senhora pode ver a placa do carro? Só um minutinho, por favor. Guanabara 12834. Good morning. Bom dia. You're up so early. Everything all right? I had a bad dream. Must have been horrendous. You haven't had breakfast since Eisenhower. Bom dia, senhor embaixador. Bom dia. What was your dream, dear? It was in World War II, when you ran away with the American mission in Romania. Right. It was at night, and you were wandering through the mountains of Transylvania. And Count Dracula was watching you the whole time. Did he bite me in the neck? No, but he had a very scary look on his face. Well, you know what this dream means? No, what? It means that even vampires recognize the immunity of diplomatic service. Afinal, ela sinalizou ou não sinalizou? Não, ia sinalizar, mas interrompeu no meio. Era a limusine do embaixador português. Essa vaca incompetente. Vai com calma, companheira. Ela agiu certo. A limusine do embaixador português é quase igual à do americano. Não é. A do americano não tem bandeirinha. Alô? Dona Margarida, aqui é o sargento. Graças a Deus o senhor telefonou. Eles continuam lá. E o comportamento deles está cada vez mais estranho. Então, a senhora não precisa se preocupar. O carro está limpo, não há nada de errado com ele. Pode ser que não tenha nada de errado com o carro, mas há alguma coisa errada com essa gente. Minha senhora, aceite um conselho. Sai dessa janela e vai descansar um pouco, vai. Olha aqui, o que é que o senhor pensa que eu sou? Uma idiota? E não me manda descansar, que eu não estou cansada. Dormi muito bem a noite inteira. Okay, dear, goodbye. Go back to bed.
senhor embaixador, nós vamos precisar esperar um pouco. O segurança ainda não chegou. Houve problemas com os trens hoje. Não faz mal, vamos embora assim mesmo. Eu sabia. Controle a sua impaciência, companheiro. Já é a quinta vez que você entra e sai dessa garagem. A vizinhança vai estranhar. Mas é porque eles já estão atrasados meia hora. Essas coisas não funcionam pelo relógio. Eu não sei como é que você consegue ficar tão calmo. Um dia você também vai ser calmo. Se eu viver para ver esse dia, talvez eu morra jovem e nervoso. Talvez. Senão eu te mato. Chegaram. Conseguimos. Sequestramos o embaixador dos Estados Unidos.
Extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. Boa noite. Grupos terroristas sequestraram hoje no Rio de Janeiro o embaixador dos Estados Unidos da América, Charles Burke Elbrick. Eis o texto do manifesto que foi deixado no carro da embaixada. Ao povo brasileiro. Grupos revolucionários detiveram hoje o Sr. Elbrick, levando-o para um local no país onde o mantém prisioneiro. A vida e a morte do embaixador estão nas mãos da ditadura. Se ela cumprir nossas duas exigências, o Sr. Elbrick será libertado. Caso contrário, seremos forçados a cumprir a justiça revolucionária e o embaixador será executado. As exigências são: a libertação de 15 prisioneiros políticos e sua extradição para o México. São 15 revolucionários entre os torturados nos quartéis, suportando as humilhações impostas pelos militares. B. A publicação e leitura deste manifesto nos principais jornais e estações de rádio e televisão em todo o país. Os 15 prisioneiros devem ser libertados, estejam ou não cumprindo pena de prisão. Esta é uma situação excepcional. E em situações excepcionais, os juristas da ditadura sempre encontram uma maneira de resolver as coisas do seu próprio jeito. A ditadura tem 48 horas para responder de público se aceita ou não a proposta. Este prazo não será prorrogado e não hesitaremos em cumprir nossas promessas. Quem quer que permaneça torturando e matando nossos companheiros, é melhor que se prepare. Agora é olho por olho, dente por dente. Assinado, Ação Libertadora Nacional e Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8. Fala comigo, Henrique. Existe outra pessoa na sua vida? Essas coisas acontecem, ninguém tem culpa de se apaixonar, mas fala. Mostra algum respeito por mim. Não me dê esse silêncio. Amor, para de ser bobagem. Não existe mulher nenhuma. Eu só gosto de você. Não sei como você tem dúvida sobre isso ainda. Nós sempre confiamos um no outro. Se você não confia mais em mim, é melhor acabar. Mas eu confio. Quem disse que eu não confio? Você acha que eu não vejo você caminhando na sala e fumando às 4 horas da manhã? Meu amor, estão me esperando. A gente conversa sobre isso depois. Agora, Henrique, você tá de férias. Onde é que você tem que ir? Agora simplesmente não dá. Se você sair por essa porta sem falar comigo, você não precisa mais voltar. Meu Deus. Brandão, eu vou chegar atrasado. Que se dane. Agora eu não posso falar. Pronto. O que é que você quer saber? Onde você vai? Minhas férias acabaram. Você viu a notícia na TV? O que você tem a ver com isso? Você serve no submarino? Não mais. Agora eu trabalho no serviço de informação. Desde quando isso? Por que você não me contou? É serviço secreto, não é pra se contar. Você não tá querendo dizer que... Você não tá fazendo aquelas coisas que eles disseram na televisão? É exatamente isso que eu tô fazendo. Você não tá torturando aqueles garotos? Isso também. Por que, Henrique?
meu trabalho. Fui designado para ele e faço. Só isso. Você pensa que eu faço isso por quê? Porque me dá prazer, porque eu quero essa glória no meu currículo? Olha, tenta entender. Esses terroristas, eles se organizam como um grupo de cegos. Ninguém conhece quase nada sobre a organização que eles atuam. E as poucas pessoas que eles conhecem usam todos nomes falsos. A tática deles é essa. Ou você tortura e logo, ou não avança nas investigações. Essa é a lógica da guerrilha. Se você não tortura, eles vencem. E se você tortura, eles vencem também. Acabo te denunciando como um exemplo de barbárie. É uma grande hipocrisia, mas que funciona. E como funciona? Se isso é verdade, por que Sônia, Henrique? Você quer saber? A maioria deles são crianças inocentes e cheias de sonhos. Apenas crianças usadas por uma escória perigosa. E se essa escória chegar ao poder, Lilia, não vai haver apenas tortura, mas muito fuzilamento sumário. Alguém tem que enfrentar essa canalha para que os inocentes possam dormir em paz. Deus, Henrique. Eu posso dormir em paz sem esse tipo de proteção. Não, você não pode. Você não sabe, mas o mundo virou de cabeça para baixo. Companheiro Paulo, olha, você não sabe atirar, você não sabe dirigir, nem acatar ordem, mas você escreve muito bem. Foi lindo, eu fiquei com orgulho de você. Isso aqui é uma lista de coisas que tem que comprar, trazer. O que é isso, companheiro? Isso é um beijo, Maria. Você tem uma missão para cumprir. Nessa confusão, a gente acabou esquecendo de providenciar o jantar e você foi escolhido para sair comprar umas pizzas. Agora? Agora. Somente água. Fernando? Arthur, você tá fazendo com essa roupa, rapaz? Ibsen, hoje é dia do ensaio geral da peça. Você vai pegando. Tá com essa fome toda? Uma festa. Algum embaixador convidado? Você acha que se eu tivesse metido nisso, eu estaria por aí comprando pizza? Em situações excepcionais, os juristas da ditadura sempre encontram um modo para resolver as coisas. Acha que eu não reconheço seu estilo? Você me superestima. Será? E você, como é que se sente aí no século XIX? Mais próximo da realidade que você. Ibsen tem mais estilo do que esse seu teatro de horror. Sequestrar embaixador é atirar no soldado que carrega a bandeira branca, Fernando. Não seja tão dramático. Vocês, os militares, são as duas pontas da ferradura. Parecem distantes, mas na verdade estão bem próximos. Vou te dizer uma coisa. Um dia, quando contarem a história do nosso tempo, todo mundo vai saber que um grupo de pessoas pegou em armas para lutar contra a ditadura. Isso é importante, muito mais do que você pensa. Nem todo mundo se escondeu numa casa de boneca.
sai na hora e naturalmente. Viu na televisão? O quê? Sequestraram o embaixador americano bem nas barbas dos milicos. Ouvi falar. Ouviu falar? Em que mundo você vive, hein, meu chapa? Eu não me interesso muito por política. Eu me interesso, e vou te falar uma coisa, hein? Esses caras que sequestraram o embaixador americano são demais, meu irmão, demais. Eles e os cosmonautas. O que é que ele está fazendo aqui? Foi combinado que o interrogatório seria feito pela direção das organizações. O meu inglês é ruim, companheiro. A gente precisa de um intérprete. O prisioneiro sabe falar português muito bem. I understand Portuguese, but in this situation, I'm afraid I'm going to have to speak English. Cala essa boca. Aqui você só fala quando for perguntado, entendeu? Muito bem, seu Elbrick. Eu vou falar bem devagar e o senhor não finja que não me entende. Quem são os homens da CIA no Brasil? I work for the State Department. I have no dealings with the CIA. Ele falou que ele não tem a menor ideia, que ele trabalha no Departamento de Estado, não tem contato com a CIA. Você pensa que está falando com algum palhaço? As ambassador, I'm responsible to help maintain open and cordial relations with this country. This is what ambassadors do throughout the world. As to the workings of the CIA, I have nothing to do with them and I know nothing about them. O trabalho dele como embaixador é manter uma relação cordial com o Brasil e ele não sabe realmente nada das atividades da CIA aqui no Brasil. Você está querendo dizer que desconhece o fato de que militares norte-americanos dão aulas de tortura no Brasil a militares brasileiros? I have never heard of any such thing. Ele nunca ouviu falar nisso. Nós estamos perdendo tempo com esse mentiroso. Na hora que ele provar a dor que os assessores militares estão distribuindo pela América Latina, ele fala. Does this mean that I'm going to be tortured? O que foi que ele disse agora? Ele quer saber se ele vai ser torturado. Não, senhor embaixador, não será torturado. Será executado com um tiro na cabeça caso o governo brasileiro não aceite as nossas exigências. O senhor está de acordo com as posições do governo brasileiro? Please translate this carefully. In my personal opinion, na opinião pessoal dele, my country should not support governments that are not democratically elected. O governo americano não deveria apoiar regimes que não foram eleitos democraticamente. These regimes tend to bring stability for short terms only. Esses regimes criam uma estabilidade temporária.
In the long run, they create nothing but animosity and hatred amongst the people. Mas com o tempo eles geram ódio na população. Eu não consigo entender o comportamento do companheiro Jonas. Para que ameaçar torturar o embaixador? Alguém aqui pretende cumprir essas ameaças? E se não vamos cumprir, para que ameaçar? Para que ele fique assustado e fale. Ele não foi sequestrado para falar nada. Foi sequestrado para salvar 15 companheiros que estão presos. Companheiro Paulo tem razão. Vamos tratar logo disso aqui. O importante é que os nomes escolhidos componham uma frente de todas as tendências que estão lutando contra a ditadura. Esse sequestro tem que se transformar num marco nessa luta. Muito bem, alguma proposta? O companheiro Oswaldo, é claro. Quem é Oswaldo? O companheiro Oswaldo, ele foi ferido no assalto a banco que financiou essa operação. Ainda assim, minha pergunta permanece. Quem é Oswaldo? O companheiro Oswaldo é um membro do MR8, o mesmo grupo que idealizou, financiou e ajudou a executar a mais bem-sucedida operação. Então, o companheiro Jonas quer dizer uma outra coisa. Eu sei o que o companheiro Jonas está querendo dizer. Ainda assim, o Oswaldo tem o meu voto, tem o voto do Marcão que está lá em cima, tem o seu, companheira Maria. Tem. O meu também. É. Bom, então não vamos discutir mais, o Oswaldo está dentro. Quantos vai querer, ô meu filho? 8. 8. É, 8. Tem certeza que tens dinheiro para isso tudo? Senhor, eu tenho dinheiro para comprar 18, 20, 50 se eu quiser. Mas só quero 8. Dá um globo, por favor. Algum grupo se apropriou da sigla MR8. O antigo já tinha sido eliminado, extinto. Acabou de chegar um relatório da polícia. Esse aqui parece... Um padeiro de Santa Teresa disse que um garoto comprou 8 galetos de uma vez só e sacou de uma montanha de dinheiro na hora de pagar. Ele acha que o garoto está envolvido com assaltantes do bairro. 8 galetos? É, eu não creio que isso tenha a ver. A polícia mandou porque solicitamos informações sobre qualquer coisa errada. É bom investigar. Se a polícia tivesse dado ouvidos à denúncia da Rua Marques, nós não estaríamos nessa fria. É, foram vistos pelo menos 5 sequestradores na Rua Marques. E um deles era bem jovem. Pega o endereço da padaria. Alguma notícia sobre as exigências? Ainda não. É bom que não se aceite. Se a gente aceitar, nós vamos ter um festival de sequestros. Devemos então deixar morrer o embaixador? Sir, you're gonna have to write a letter to your wife. They want proof that you're alive. They found some bloodstains in your car. I'll be happy to do that. It will help to calm her considerably. Of course it would. I saw a picture of her in the newspaper. She's a very beautiful woman. Thank you. I like that turban that she wears. I like it too. It makes her look like an opera singer, you know? A diva. She is a diva. You're kidding. Well, she doesn't sing, but she's dramatic and she's very grand. Look, write the letter now, so that she and the military will relax. We'll all relax, okay? Done. Now you look very elegant, Mr. Ambassador. Thank you. I'm sorry. I couldn't wash the blood from your tie. Don't worry about it. I have other ties. Excuse me.
Deixa aqui, pega uma lado junto, por favor. Pega uma bem gelada, que eu tava muito embora. Hollywood o café. Jornal do Brasil, Obrigado. bom dia. Redação, por favor. Um momentinho, por favor. Volta ao corpo. Redação. Presta atenção e anote. Uma lista com o nome dos 15 presos a serem trocados pelo embaixador americano e um bilhete dele para a mulher estão na caixa de esmolas da igreja Nossa Senhora da Lapa, no centro. Repete. Olha, eu votei no Osvaldo porque ele era um amigo e eu vi ele ser ferido. Não se preocupe com isso, companheiro. Mas você votou errado. O companheiro vacilou. Não teve coragem de atirar no guarda. Pelo menos foi o que me disseram. Vacilou sim. É o que eu digo. Companheiros muito mais corajosos foram deixados para trás por causa de uma camaradagem pequeno-burguesa. Eu sei, mas quando eu votei nele, ele já estava eleito. Isso não importa. A sua posição deve ser sempre a sua posição. Não se deve votar para ficar bem com os outros. O companheiro tá certo. Eu errei. Você é corajoso, Júlio. Saiba que tem todo o meu respeito. Obrigado, companheiro. A sua opinião é muito importante para mim. O que vai acontecer se os milicos não aceitarem assaltar os 15 companheiros? Nós matamos o gringo, claro. Eu gostaria de ser o escolhido para fazer isso. Eu sei que você faria sem vacilar. Mas eu tenho outra pessoa em mente. Quem? O companheiro Paulo. Paulo? É. Ele é bom de conversa. Mas vai ter que provar alguma coisa além da conversa. Mas esse é um segredo nosso, entendeu? Achou algum apartamento bom? 2. Onde? Não queria saber o endereço, não. Só o bairro. Tudo certo. Os jornais já estão com a lista e o bilhete. Mas correu tudo bem? Tudo. Toledo, o que temos de bom? Um arroz de carreteiro. Eles são todos muito preguiçosos e eu já estou cansado de comida feita na rua. Só fiz uma coisa idiota. Qual? Escolhi uma igreja a 2 quadras do meu antigo trabalho. Não, tudo bem, isso não tem importância. Dear Elvira, throughout the day I see figures who remind me of the Ku Klux Klan. I can't see their faces, but I can see their hands that are always holding guns. One of them has skin as smooth as a baby's bottom. I'm almost certain he's a minor, a child involved in a very dangerous game. I never hear his voice, and I hate to admit it, but this fanatic kid is the one who scares me the most. These farmer's hands go well with his gun. I think they belong to the voice that threatened me with torture, a voice filled with hatred and resentment, a poor byproduct of a Cold War whose determination goes beyond his own ignorance. These are the hands of the girl who put on my bandages.
She's the one who washed my shirt, something that really touched me and for which I will be eternally grateful. What kind of sad destiny led these delicate hands to pick up such a cold weapon? And here's the head vampire, an old man involved with a gang of kids. I guess the revolution's an excellent place to hide from oneself, but maybe the same could be said of diplomatic service. This particular guard is the one I'm most curious about. He always prefers to blind me rather than wear a hood. I think he needs my respect and therefore doesn't want me to see him as a hooded terrorist. Why? He's very well educated and likes to talk, but the things he believes in... But the Black Panther movement is a major challenge to the American establishment. You really believe that? It's not a question of believing. The facts speak for themselves. Son, you don't have the vaguest idea of what's going on in my country. Are you also in favor of American intervention in Vietnam? No. My own personal opinion is that we never should have gone there in the first place, and now that we're there, we don't know how to get out. You lived in Portugal, right? Yes. I'm afraid my accent gives me away. I served there twice for a total of 5 years. And do you still have friends in Portugal? Oh, more than friends. I've had the same Lisbon tailor for 15 years now. A tailor? Yes, and that's a very, very intimate relationship. Look, I don't know too much about tailors, sir. I always buy my clothes in the store. Well, I can't afford to do that. I represent my country, and I have to look my best. Obrigado. A única coisa que eu posso acrescentar àquilo que disse ao telefone é que tem um entregador meu que acha que o gajo mora numa casa da rua Barão de Petrópolis. Nós podemos falar com ele? Infelizmente, só de manhã. Fazemos as entregas de madrugada. O senhor sabe onde mora esse seu funcionário? Eu acho que eu tenho o endereço dele lá dentro. Com licença. O temporal desta tarde causou cortes de energia em várias regiões do Rio. Tudo certo. Everything's fine. Everything's fine? What do you mean? Someone rang the bell. What are you talking about? What bell? I don't know yet. Quem era? Quando a gente abriu a porta, não tinha ninguém lá. I'm sorry. You can go back to sleep now. Son, wait, please. You woke me out of a sound sleep and threatened to kill me. In a moment of fear, I allowed myself a bit of incontinence. You're gonna have to help me now, and I hope this remains our little secret. Put your glasses on. Put your glasses on, sir. Come with me. Come with me, sir.
Mrs. Elbridge. Dear Elvira, I'm fine and hope to be free and able to see you soon. Please don't worry. I'm trying to do the same. The Brazilian authorities are aware of the demands being made by these people who are holding me. They should not try to find me since it could be dangerous. All my love, hoping we'll be together soon. Foi? Os dois homens da telefônica. Não vejo nada demais, eles podem ser da telefônica. Porra nenhuma. Presta atenção nos rostos. Um funcionário bem barbeado é possível, agora dois... Tem razão. Mas como será que eles conseguiram nos encontrar tão depressa, hein? Nosso grupinho é meio amador. E eles são profissionais. Se for ali, eles devem ter feito o trajeto Rebouças, Cosme Velho, Rua Alice. Aquela garagem deve ter comunicação interna com a casa. Provável. A casa é perfeita. Quartos grandes, rua tranquila. Agora, se for essa casa, onde estará o embaixador, hein? Segundo andar. Fundos? É. É o que eu acho também. Telefone, cadê o número? Aqui. Renê, atende. Alô? Por favor, eu gostaria de falar com a Desirê. Não tem ninguém com esse nome, não. Ah, mas aí não é 2258716? Isso mesmo. Poxa, mas foi ela mesma que me deu esse número? Aí não é Barão de Petrópolis 105? Não, não conheço nenhum Barão de Petrópolis, não. Essa tal de Desirê deve ter enganado o senhor. Deixa fora do gancho. Tenta de novo não, vai chamar atenção demais. Alô? Lília? Oh, minha linda. Escuta, fala comigo. Não, Henrique. Não, por favor, não desliga. Merda. O que houve? O que está acontecendo? Fala, companheiro. Nós vamos ter visitas. Você fica com o gringo, bota a arma na cabeça dele. Se ouvir um tiro aqui embaixo, executa o homem sem dó nem piedade. Chama o Paulo. Maria, você e Renê ficam aqui embaixo dando cobertura. Marcão, você sai comigo. Pois não? Por favor, eu poderia falar com o Eduardo? Eduardo? Lamento que não tem nenhum Eduardo. Não tem? Não. Mas aqui não é Rua Barão de Petrópolis 105? O endereço é esse mesmo, mas Eduardo... Lamento. Só faltava essa. Fomos convidados para um almoço. Por acaso o senhor poderia deixar eu falar no telefone? Lamento que não tem telefone. Bem, então desculpe. Boa sorte no almoço. Bom? Obrigado. Licença.
Segue os dois. Agora? Agora. Descobre onde estão e quem são eles. São eles, eu manjo aquele cara. Eu também conheço. Nós temos fotografias dele falando em assembleia de estudantes. Bobearam comprando comida fora. Se comessem comidinha caseira. Essa gente não gosta de fazer nada. Só gosta de comprar feito. O folgado tá nos seguindo, vê se pode. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Vamos deixar que ele fique sabendo que estão cercados. Tá na hora desses babacas começarem a suar. Eu não sei não, o comandante... Foda-se o comandante. Se a junta aceitar as condições impostas por esses caras, nós vamos pôr na rua o nosso esquema alternativo. Isso mesmo. Foi ela mesma que deu. Ainda no Barão de Petrópolis. Não foi nem o Barão de Petrópolis. Comandante, localizamos a casa. Não há dúvida. Reconhecemos o sujeito que atendeu a porta. Já sabe o nome do proprietário? Estamos com um posto avançado sendo instalado. Acho que estão desconfiados, mas eu não tenho certeza se já sabem de nós. Não nos deixaram entrar e negaram que tivessem telefone. Tá certo. Eu aguardo as suas ordens. Pode abrir. Eles já sabem que nós estamos aqui. Saber ou não saber onde estamos não resolve o problema deles. Eles não vão invadir a casa. Eles não vão pagar para ver. Pode ser, mas eles continuam sem dar notícia. E se não aceitarem liberar os 15? A gente deu um prazo e esse prazo vence... Hoje, às 10 da noite. Eu gostaria de reler um trecho do nosso documento. Este prazo não será prorrogado e não hesitaremos em fazer cumprir nossas promessas. Preciso decidir quem vai se encarregar dessa execução. O companheiro Jonas chefia a operação. Nós não somos carrascos, por isso eu não vou fazer escolhas. A minha decisão é de que o embaixador será executado pelo companheiro que estiver com ele às 10 horas da noite. Será morto pelo companheiro de plantão. Ou seja, por todos nós. Plantão do companheiro Paulo. Parabéns, companheiro. Se for necessário, eu sei que você fará valer o que escreveu. Eu não vou permitir vacilações. São 2 tiros no crânio às 10 em ponto. O justiçamento será feito, ou então vão ser 2 mortos ao invés de 1. Eu fui claro? Ele trocou os turnos. Por que ele fez isso? Não tem nenhuma importância. Alguma coisa vai acontecer. Ou esses filhos da puta aceitam nossas exigências até às 10 da noite, ou então eles vão invadir a casa e também não vai sobrar ninguém vivo aqui. Você pensou que a gente fosse chegar nisso? Pensei. Não. Acho que eu não pensei. Maria, você acha que eles vão deixar o embaixador americano morrer? Não, acho que não. Não sei. Tô com medo de morrer. Ai, tô com medo de morrer. Preferia ser presa. Às vezes o sonho que eu fui presa tem um alívio tão grande.
Ai. Escuta. Agora sei o teu nome. Fernando, não é? Eu te vi uma vez falando numa assembleia. Falou muito bem. Eu fiquei gostando muito de você aquele dia. Companheira, você é completamente responsável. Meu nome é Andréia. Soube o que aconteceu com o Peçanha? Quem? O sargento Peçanha. Não, o quê? Casou com a Marta. Que Marta? Aquela magrinha, ruiva. Quem é? Terrorista? É, ela mesma. Casaram ontem, de papel assinado e tudo. Vão morar em Honório Gurgel. Peçanha pegou gosto pelo ofício da tortura. Acabou encontrando prazer que nunca teve no trabalho burocrático. E Peçanha safado. A Marta sempre foi a predileta dele. A gente abriu um frasco perigoso que nunca deveria ter sido aberto. As coisas fogem do controle. Você consegue dormir direito? Durmo, sim. Eu não. Eu ando sonhando com as coisas todas de cabeça para baixo. Ele tá de óculos, pode entrar. Presta o capuz. Ué, vai usar? Não vou matar um cego. Acho que ele tem direito de saber que vai morrer. Ah, my young admirer of the Black Panthers. You don't need the glasses. You can take them off. Things are not going well. Please sit down. Dear Elvira, I don't know what's happening, but death now sits in front of me. I tried to stay serious, but oddly I can't seem to do it. I find myself thinking about the box of Havanas that I ordered but haven't opened yet. I'm holding on to your prediction, Elvira, that Dracula will not bite me in the neck. I simply cannot believe that I'm going to die in an empty room, unshaven, wearing wrinkled, sweaty clothes. Eles aceitaram, Paulo. Vão libertar os 15, eles aceitaram. Ganhamos. They agreed to our demands. We won. Please put our glasses on.
jamais vão ser torturados. Não, senhora. Esses 15 companheiros, eles só vão ser realmente soltos quando chegarem no México. Até lá, eu tô feliz, mas eu não vou cantar vitória. Como não? O governo acaba de declarar publicamente que libertou todos Claro, esses... a gente botou esses milicos de joelhos. O governo declarando publicamente, você vai acreditar? Ué, declarou publicamente, todo mundo não vê televisão, tava todo mundo vendo televisão. Companheiro. Extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. A agência Reuters acaba de divulgar essa radiofoto da chegada ao aeroporto da Cidade do México dos 15 prisioneiros libertados em troca do embaixador americano sequestrado Charles Burke Elbrick. Nós conseguimos? Nós conseguimos. Nós conseguimos! Do I look somewhat presentable? Very elegant, Mr. Ambassador. Thank you, my dear. Thank you. Please. Sir, a gift from the man who almost killed you. The man you almost killed thanks you. This is just about over. Toma cuidado, meu filho. Toma cuidado. Okay. Now you look like an ambassador again. Good luck. Thank you. Placar Brahma, Vascão 0, Mengão 0. É um grande jogo, um jogão, um jogaço. Maracanã lotado. Acho que eles estão seguindo a gente. Hã? Oh, meu Deus. Cadê a metralhadora? Os 15 chegaram no México, mas os 7 não vão chegar a lugar nenhum. Nós estamos sendo seguidos.
Oi, Marcão, tem um carro da polícia atrás da gente. O que é que vocês pretendem fazer? Matar o embaixador? Tudo certo. Tudo certo. Guarda a metralhadora aí, vai. Paulo César domina no meio do campo. Invadiu o terreno do Vasco. Vem pela direita, Paulo César. Entregou para a Nariz. Acho que eu tô vendo um helicóptero. Deve haver mais de um. Agora, se eles acham que podem nos seguir de lá de cima, eles estão loucos. Toca pro Maracanã, Marcão. O jogo tá acabando. Na horta do Mengão. 1-0, Flamengo. Fora, gringo. Mrs. Elbrick, the Brazilian government has met all of their demands. I'm sure he's on his way. O cara do embaixador não pode passar, não pode passar. Não, deixa. É o embaixador, deixa entrar. Você tá bem? Vai pra TV, Celso. Vai. Fecha. Hello, dear. Hello. Everything's fine.
Outro dia esteve aqui uma sargento e disse que tinha encontrado alguma coisa estranha e eu telefonar para a senhora. Maria, um mês sem te ver. Escondido, caçado, com a minha cabeça a prêmio. Que vida acabamos escolhendo. Preciso te ver. Que se danem as regras de segurança. Preciso te ver. Dizem que no último disco do Gil, parece que ele grita a palavra Marighella no meio de uma canção. E daí? E daí que eu acho isso uma coisa importante. É o nome de um líder revolucionário nosso dentro da música popular brasileira. Eu acho isso uma coisa importante. Mas será que é verdade? Parece que você tem que ouvir o disco de trás pra frente, que dá pra ouvir a palavra Marighella direitinho. Maria, ninguém ouve música de trás pra frente. Foi um sonho que não deu certo. A gente tá falando pro vento, ninguém quer ouvir o que a gente tem pra dizer. Seu nome não é Maria, é Andréia. Maria? Maria? Você devia ter me convidado para almoçar, Fernando. Na minha casa, só comem os meus amigos. O mundo virou de cabeça para baixo, Fernando.
Fernando, o sequestro do embaixador alemão me encheu de esperanças. Será que você também vai estar na lista dos prisioneiros libertados? Quem sabe te vejo no embarque para a Argélia. Jonas e Toledo estão mortos. Quanto a mim, não se assuste com o que vai ver.